Boa tarde, todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra importantíssima para a nossa discussão em torno das questões relacionadas com o ecossistema baiano de jogos. Hoje a gente tem a presença super especial de Martins Mafra, da Expertise, que vai estar aqui falando para vocês uma perspectiva diferente dessa indústria, e uma perspectiva que dialoga muito com o cenário que é muito próximo para mim, que é o cenário da educação. Então, eu estou super agradecida, Martins, pela sua disponibilidade, pela possibilidade dos meninos estarem aqui, eu também, ouvindo, né, que cada vez que a gente ouve, abre mais a nossa perspectiva de perguntas, de curiosidade. Então, meu nome, em nome da turma, agradeço demais a sua disponibilidade e presença aqui com o nosso grupo. E aí, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade que foi dada, né, de estar aqui compartilhando um pouco, né, de tudo que a gente tem vivido, né, com o Lin Sem Feliz Martins. Você é uma caixinha de boas surpresas, né, Lin? Todo dia tem um projeto novo, todo dia tem uma ideia. Então, fico super feliz, né? Espero que a gente possa contribuir com vocês, né? E a gente tem muita coisa para falar, né? É uma estrada bem interessante já, né? A gente está atuando na área de educação tem mais ou menos já 12, né? Indo para 13 anos já. Enfim, estou aí à disposição de vocês, né, para contribuir. Martins, eu estou achando que está com um pouquinho de ruído no microfone. Não sei se todo mundo está percebendo assim ou se foi só eu. Meninos, deem um feedback aí para mim. O som está saindo bom para vocês? Porque às vezes sou eu, né, ouvindo. Deixa eles responderem aqui. Está com um pouco de ruído mesmo, viu, Martins? O meu está com um pouco de ruído? Tá, sim. Pensei que era o meu só que estava. Eles estão dizendo que é um ruído leve, mas constante. Ixi, é mesmo. E Bruno falou que está com um pouco de falha. Eu também percebi isso, um pouco de falha. Tá, então depois eu posso até trocar para outro computador, mas quero para trocar porque eu tenho outro computador aqui. Você quer já trocar? Tá, deixa eu trocar então. Então, deixa eu parar aqui enquanto você troca. Eu me chamo Martins Mafra, né? Sou o fundador, né, da Expertise Soluções, né? Ex-membro ou membro ainda, né, do Comunidades Virtuais. Sou desenvolvedor de jogos e estou aqui, não é, a convite da professora Linha, a convite de vocês para tirar todas as dúvidas, né, sobre o que a Expertise faz, o que a gente tem, né, proporcionado ao longo aí desses 5 anos enquanto empreendedor, né, na área de educação e tecnologia. Tá bom? Estou à disposição para esse papo que nós vamos ter agora. Então, meninos, vamos começar perguntando, né, ao professor, a Martins, um pouco as curiosidades que vocês têm. O grupo de Márcio e Henrique pode já começar a startar esse bate-papo aí. Martins, eu vou começar enquanto eles estão aqui se aquecendo. Fala para a gente, em linhas gerais, como é que se configura a expertise e como ela se diferencia das outras empresas que estão presentes no ecossistema baiano. Certo. A expertise hoje, a gente atua, né, nós somos uma edtech, né, antes de mais nada, né, uma startup edtech, e nossas soluções elas vão desde da gamificação, né, nós temos uma solução gamificada que nós utilizamos tanto a nossa metodologia que foi criada a partir de uma pesquisa, da nossa pesquisa de mestrado, né, que foi desenvolvida junto ao Gestec, inclusive onde a professora Lin foi da minha banca, né, de avaliação. Então, a partir daquele trabalho, né, nós, na verdade, antes da finalização do trabalho, né, nós já percebemos que tínhamos criado algo bem interessante e fomos aplicar, né, procurar clientes. Né, então, nós utilizamos a gamificação tanto para a área de educação como para a área corporativa. Além disso, nós atuamos com o processo de transformação digital. Nós somos parceiros Google, né? Então a gente faz o processo de implantação, de formação e de suporte e de consultoria, né, das soluções Google. Além disso, além desses serviços, nós temos também as soluções que nós chamamos os cursos, né, de after school ou cursos extracurriculares. Hoje nós temos, são mais ou menos 9 cursos, a gente está indo para o 10º curso agora, que é o curso mais novo, que é o curso de programação, né, para adolescentes.
Então, a gente atua nessas áreas. Além disso, né, a gente também tem serviços na área de educação corporativa, né, mas a gente tem feito poucos serviços porque nós acreditamos que essas áreas, né, onde a gente está envolvido já são áreas bem interessantes, né, para o mercado da educação, né, e para a gente, inclusive, estar desempenhando um papel, né, de negócios, né, que possa ter um retorno. Então, inclusive, agora a gente está até no processo de... estamos sendo investidos, né, e a gente está corrigindo algumas questões. Eu esqueci de falar, não é? Porque além dos serviços que a Expertise atua, né? Eu sei que tem até umas perguntas sobre isso, mas a gente hoje faz parte, né? Nós temos a parceria com a Google, nós fazemos parte do programa de inovação do Banco do Nordeste e já fizemos parte, né? Fomos selecionados pelo PIT e ultimamente ganhamos um processo de investimento, né? Do fundo Investe Favela, que é do Rio de Janeiro e tem, né, empresários espalhados no Brasil inteiro. Martins, você podia falar um pouquinho para os meninos o que é um pitch? O pitch. Exato, explicar, dar uma ideia geral do que seria. Certo. O pitch, na verdade, é uma apresentação rápida, não é? Na verdade, o conceito de pitch é um conceito onde, na verdade, você entra, né, dentro do elevador e você tem um tempo aí o tempo, né, na verdade, que o empresário, né, no caso que você vai entrar, por exemplo, eu sou de uma empresa e aí o empresário ele vai entrar, né, e o tempo que ele está se deslocando ali no elevador, você tem que, não é, conversar e expor as suas ideias, né? Claro que existem vários formatos, esse aí é um formato principal, não, básico, mas existem pitches de 2 minutos, então são apresentações breves, rápidas, não é, sobre o seu negócio, para que o investidor, para aquela pessoa que esteja interessada no seu negócio, entenda aquilo que você está fazendo. Não é? Então, nós mesmos fizemos um pitch, né? No Pitch Salvador, que foi um programa do Banco do Nordeste, havia o processo de apresentação da proposta, onde você tinha que explicar tudo em 4 minutos, né? De tudo, né? O seu negócio, os objetivos, o que você quer alcançar, a sua solução, em 4 minutos. É um exercício bem interessante porque, né, nesse mundo que a gente vive hoje, as pessoas não querem, né, perder muito tempo conversando e é essencial que, não é, o empresário, né, que tenha alguma solução, ele saiba, não é, desenrolar uma conversa de forma rápida e objetiva. Oi, Marcos, tudo bom? Isso. Tipo, aqui sinalizar aqui, tipo Shark Tank, né? Que eu acredito que, inclusive, o tempo lá é até menorzinho, né? E ali é um exemplo bem interessante disso, né? De apresentação de pitches, né? Que é um exercício massa, bem legal, né? Claro que quem está aqui por trás, né? Precisa, claro, estar bem afiado, né? Para poder não errar, inclusive, nas perguntas, enfim. Bom, então. Martins, tudo bom? Eu sou Márcio, né, aluno de... A gente criou diversas perguntas que o grupo vai perguntar na sequência. Dê uma olhada nos serviços que vocês oferecem no Instagram, né? Está bem explicado cada coisa que vocês fazem, é bem interessante. Sim. Mas eu fico com uma dúvida, exatamente isso. O que é essa parceria com o Google? Quais são Google for Education, né? Minha filha mesmo, ela estuda biologia na UFSAL, eu sou mais velho um pouquinho que a turma. E lá, ela entrou esse ano, quando eu fui fazer a matrícula, lá tem uma sala chamada Google for Education, uma sala da Google enorme, com curso colorido. Sala Google. Tem uma sala Google, a matrícula foi feita lá, e eu fiquei na dúvida exatamente o que é exatamente isso, né? Já que vocês prestam esse serviço, como é que você poderia explicar para a gente, por favor? Na verdade, assim, a Google, né, como uma empresa que vocês conhecem aí, que é gigantesca, é uma Big Tech que domina várias áreas, ela, claro, não é, vê o mercado da educação como um mercado promissor a se fechar determinados negócios. Então, a Google, né, já oferecia, na verdade, uma série de soluções, né, na área de educação, né, como essas soluções de videoconferência, que antigamente, inclusive, não era nem esse nome, né, tinha o Hangout, né, que aí tinha a parte paga, né, e a parte gratuita, não é? Né? Então, assim, já oferecia esse serviço já, né, já existia a plataforma, né, de educação da Google. Então, com a pandemia,
não é, eles passaram a propor, não é, no caso, não é, investir, né, ações em parcerias com outras empresas. Então, nós somos, na verdade, partner da Google e existem as soluções do Google for Education que envolvem, né, o Google Drive, o Google Meet, né, existe um sistema, né, onde você gera, né, as contas, né, e aí para as instituições públicas esse processo é gratuito, né, claro que não é fácil de você, quer dizer, qualquer escola pode fazer isso gratuitamente, mas geralmente não conseguem porque exigem que você tenha algum determinado conhecimento e por isso que entra, né, as empresas parceiras como a Expertise, né, que faz todo esse processo. Então, já fizemos a transformação digital, né, e a implantação do Google for Education em 2 prefeituras da região metropolitana, a prefeitura de Mata de São João e São Francisco do Conde. Não é? E também, né, o processo de formação de professores e suporte. Porque, claro, né, a gente tem um controle, né, das contas, né, então a gente gera conta, né, faz o reset de senhas, né, e faz toda a parte de suporte, né, quando dá algum problema, e o processo de implantação também. E claro que não existe só isso, né, existe, como você sinalizou bem, a questão do próprio conceito de sala Google, né, que vai para além disso, né, que já é essa parte maker, né, essa parte aí, né, de soluções que podem agregar valor à educação, tanto, né, da educação básica como superior. Tudo bem, Márcio? Não sei se eu respondi tudo. Tudo bem, respondeu sim, respondeu sim. Obrigado. É tipo quando a gente usa, né, o Google Classroom, já tem contato com tudo isso, né? E para vocês vocês viraram com parceiros, vocês fizeram algum treinamento? Como foi que tiveram essa certificação da Google? Tem todo um processo, né, que você faz, né? Você entra em contato com a Google, né, efetivamente, e aí eles têm uma trilha, né, de treinamento, né, de algumas ações que você tem que realizar para se tornar parceiro, né? E tem os níveis, né? Tem os níveis de parceria. E aí a gente, claro, vai, né, seguindo esses níveis de parceria. Além disso, né, foi bom você sinalizar a Google. A Google hoje ela tem tem um programa, né, voltado para empreendedores negros, né, aqui no Brasil, para startups, onde os seus fundadores são negros. Né, a gente até tentou participar, quer dizer, nós participamos, infelizmente batemos na trave, foram selecionados, se eu não me engano, foram 10 empresas, né, 10 empresas, nós ficamos em 13º. Né. Foi, inclusive, viabilizado pelo Vale do Dendê. Mas, inclusive, se eu não me engano, é um processo que ele está constantemente aberto. Então, caso, né, se entre vocês existirem, né, alguém que está pensando em criar empresa, uma coisa eu acho que é interessante dar uma lida, né, verificar o que a Google tem, né, até porque é uma empresa que tem oferecido, inclusive essas ações da Google voltadas para empreendedores negros têm relações, né, com aqueles casos, né, de racismo que ocorreram nos Estados Unidos e a empresa começou a oferecer esses serviços voltados para esse público. E assim como tem outros, né, também como o Celso Ataíde, né, também da CUFA, né, que tem desenvolvido, né, fundou um grupo de investimento que, inclusive, devem estar saindo, né, propostas ainda esse ano. Né. O próprio programa que eu faço parte do Banco do Nordeste não é voltado, claro, para empreendedores negros, mas dá oportunidade para empresas que estão ali com a ideia, né, com um protótipo, para poder entrar né, nesse mundo de startups e de inovação. Obrigado. Pronto. Aí tem Bruno aqui que também pediu para falar, ele levantou a mãozinha, eu vou passar para Bruno. Boa tarde, Martins, tudo bem? Boa tarde, Bruno. Minha dúvida é em relação a essa questão dos investimentos. No caso, você falou que você tem parcerias com o Google, com o Banco do Nordeste. Aí, na pergunta do Márcio, você meio que respondeu a questão do Google, né? Que eles fazem esse trabalho não só de investir financeiramente, não sei, mas também de ajudar com aconselhamentos. No caso, meio tipo um smart money. No caso, acontece a mesma coisa com o Banco do Nordeste? Na verdade, assim, a Google, a parceria que existe entre a Expertise e a Google é uma parceria comercial. A Google tem determinados serviços, por exemplo, esse serviço, né, do Google for Education, a Google não traz, por exemplo, uma equipe dos Estados Unidos ou em qualquer outro país que ela está instalada para aplicar aqui. Vamos supor que o Senai Cimatec queira, né, implantar a Google aqui. Então, ela vai pegar, né, as empresas que existem na região, que são parceiros, e indicar para executar
esse serviço, né? Ou então a instituição ela pode fechar diretamente com uma instituição, né? Com essas instituições. Então, assim, já a questão de smart money, não é? São as empresas que estão dentro, né, do portfólio de aceleração da Google, né? Que é diferente, né? Então, você vai ser selecionado e você vai passar por um processo de aceleração, de mentoria, né? Para você organizar e melhorar o seu negócio para o mercado, entendeu? Não necessariamente voltado para a Google. O que a gente faz, a expertise, é uma parceria voltada para as soluções da Google. Já o que eu sinalizei ainda há pouco dos empreendedores negros e outras soluções de startups, né, enfim, que a Google tem, elas são para o mercado, né, porque a Google é apenas um mediador. Por exemplo, eu tenho um serviço e quero utilizar a plataforma Google para alcançar meu cliente. Aí a Google vai, claro, ter uma série de ferramentas que você pode utilizar para isso. Aí, sobre o Banco Nordeste, eu não sei se você comentou do Banco Nordeste, quer que eu fale alguma coisa? Eu quero que você fale, e tem Arlon também que tem uma pergunta. Deixa eu passar para Arlon e aí você depois fala, depois de Arlon. Arlon, pode perguntar, meu amor. Deve estar abrindo aqui o microfone. Dando para ouvir? Então, deixa eu ouvir. Deu. Porque o microfone tinha dado um bug aqui. Então, boa tarde, né, primeiramente. E eu tenho duas dúvidas mais sobre a origem, né? Que, no caso, eu imagino, né, tipo, que todos nós, quando a gente inicia um projeto, a gente tem uma certa motivação sobre aquilo, né? A gente tem alguma coisa que nos inspira, né? E eu queria saber o que foi que inspirou a expertise a trabalhar com os jogos e, em especial, se desde o começo, no caso, já era trabalhado nessa questão da solução gamificada. Ótima pergunta, Arlon, né? Na verdade, assim, o início foi bem assim, como eu posso falar, né? Meio assim que uma eureka, né? Uma luz que apareceu e a gente foi desenvolvendo. Claro que, só explicando aqui para vocês, né, eu acabei não falando tudo, né, de quem eu sou, né, enquanto pessoa física. Eu sou graduado em História, né? Não sou baiano, sou de São Luís do Maranhão. E eu cheguei aqui, né, por conta aí de questões pessoais, né, que a gente não vai aprofundar aqui, claro, mas em 2008 e me conectei ao grupo, né, de desenvolvimento de comunidades virtuais nesse ano, né, que eu cheguei aqui na Bahia. E de lá para cá, né, vim interagindo, né, e desenvolvendo, né, a gente tem cerca de 36 jogos desenvolvidos, né, junto a comunidades virtuais e a outras empresas, né, e programas que nós já atuamos. Enquanto professor, né, e dialogando com a tecnologia, eu sempre identifiquei, né, na verdade, sempre me incomodou bastante essa questão, né, eu acho que quem é professor e a professora Lin deve identificar isso muito bem, né, você termina de explicar um assunto, né, e no outro dia você aparece na frente da sala de aula e pergunta, faz faz uma pergunta, né, sobre o que foi ensinado e ninguém lembra de mais nada, né? Então, isso a gente chama de consolidação da aprendizagem. Então, eu sempre achei que a gente não conseguia, né, identificar o perfil do aluno, né, as habilidades que o aluno já traz, né? Isso sempre incomodou, de como é que você monta uma aula, né, faz um planejamento dentro da área de educação sem conhecer o aluno, isso sempre me incomodou bastante. E essa questão de consolidar a aprendizagem. Como é que a gente pode consolidar, saber se de fato o aluno aprendeu? Então, a expertise meio que ela caminhou nesse sentido, e durante a minha pesquisa de mestrado, eu criei, né, um percurso, né, uma trilha, né, de aprendizado, né, para validar isso dentro da área de história, e isso acabou gerando um insight, né, gerando uma metodologia que, claro, na época eu não tinha, tanto a professora nem ela da minha banca, né, eu não tinha ideia do que eu estava criando, mas isso foi ficando maior a cada dia, certo? Então, nós criamos uma solução para a área de história, e que quando eu apresentei ela, né, no meu grupo de pesquisa e na qualificação, eu já identifiquei que ela tinha um potencial para ser aplicada em várias áreas. Então, inclusive, isso minha orientadora não sabia, né, nem Lina, ninguém sabia. De agosto, né, mais ou menos de agosto a dezembro, eu apliquei essa metodologia que não fazia mais parte da minha pesquisa,
né? Porque a minha pesquisa era só focada em história, então eu queria identificar se o que eu tinha criado ele era aplicável a qualquer outra área. Então, saí aplicando na área de pedagogia, na área de fisioterapia, na área de administração, na área de história, né, para professor de história, fiz formações, ou seja, fiz um monte de coisas para poder validar. E cada validação dessa eu fui percebendo que tinha um potencial. Só para vocês terem ideia, eu apliquei essa solução junto ao curso de administração, né, não lembro mais a disciplina, acho que era a disciplina relacionada à educação, enfim, eu não lembro mais, tem muito tempo isso, mas enfim. E os alunos, eles iam embora dessa aula às 11h30, 11h40, os alunos já estavam todos, né, indo embora, e a aula ia até 12h10 por aí. No dia que nós pegamos o conteúdo da disciplina, personalizamos de forma gamificada, e a aula foi até 12h30, e os alunos não queriam ir embora, porque eles se engajaram tanto com o processo, foi muito rico, muito interessante. Teve aluno que reclamou para mim, né, porque a gente desafiou eles de uma forma bem interessante, né, que teve uma aluna que disse: Martins, o que você está pedindo que eu faça em 5 minutos é meu TCC. Não é? E, por exemplo, esse desafio que foi dado para essa aluna, ela conseguiu criar o que a gente propôs, né, como desafio, inclusive fazer tipo um comercialzinho, né, da resposta, né, que nós, obviamente, solicitamos a ela. Então, assim, existe, claro, né, o lado professor, né, a minha formação inicial é de professor de história, mas ligado à tecnologia, então eu acabei unindo aos dois, e hoje, claro, eu não me considero mais totalmente um professor, e até mesmo enquanto professor de história, né, ali que me conhece, era um professor meio estranho, eu sempre me achei um professor meio esquisito, né, porque eu gosto de muita coisa. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho, né, eu não faço só, enfim, a gente é roteirista, gosta de editar vídeo, enfim, eu sou meio maluco nesse sentido. Nossa, eu achei super interessante a questão da motivação e eu realmente concordo com essa ideia, né, de que o modelo de ensino de antigamente e até hoje em dia, na maioria das escolas, ele ainda é muito pouco diverso, digamos assim. É uma forma de aprendizado que não necessariamente funciona com todo mundo. E eu já percebi que em matérias que eu, por exemplo, tenho mais dificuldades como matemática, física, química, eu aprendo muito mais quando eu estudo sozinho do que quando eu estudo dentro da sala de aula, porque eu estudo do meu modo, entende? E realmente essa questão da motivação, é, de trazer uma diversidade maior da forma de ensinar, de forma mais ativa, né, que os alunos aprendem enquanto se divertem, aprendem enquanto jogam, é bem interessante. Mas sobre a outra pergunta, aproveitando o gancho aqui, é que isso, há um tempo atrás, não era uma coisa tão comum, né? Concorda? Então, Sim, claro. eu queria saber se lá no começo, lá no início do projeto, houve uma certa dificuldade da parte, na questão do apoio mesmo, porque para todo projeto a gente precisa de apoio, né? E tem certos projetos que são mais audaciosos, mais inovadores, e aí as pessoas muitas vezes não põem muita fé naquilo. E aí eu queria pôr muita fé naquilo. E aí eu queria saber se você passou por uma certa dificuldade de encontrar apoio e se houveram pessoas que acreditaram em você, acreditaram no seu projeto, que ajudaram você, enfim, nessa questão mais social, eu diria. Ótima pergunta. Na verdade, assim, eu me considero assim que eu tive na verdade, o meu caminhar, né, dentro da área de educação, né, e desenvolvimento. Primeiro, ele foi todo feito, né, minhas pós-graduação, meu ensino praticamente todo foi dentro de escola pública, né, de universidade pública, fui bolsista, não é? E eu agradeço muito, né, a universidade pública, as escolas públicas de qualidade. Inclusive, eu tive o prazer, agora no final do ano passado, de ir até a minha cidade, né, e visitar a escola que eu concluí na educação básica. E hoje ela continua sendo uma escola de referência, né? Lá tem cursos de tudo que você possa imaginar e uma estrutura muito boa. Então, assim, eu passei, né, por instituições públicas de ótima qualidade, né? Então, assim,
E aí eu considero que eu fui extremamente beneficiado, né? Claro que é muito, né, através do meu empenho, né? Por exemplo, para chegar no Comunidades Virtuais, várias pessoas passaram, né? Profissionais da área de história como eu, mas nem todos ficaram porque eu queria aprender, né? Eu tinha um empenho, né, de estar ali, porque era algo, porque eu já enxergava, né, que no futuro isso seria extremamente interessante, mesmo lá atrás, né, boa parte né, dos profissionais da área de educação, das instituições que administram, né, e que dialogam com a área de educação, não entenderem, né, que os games, né, eles podiam ser interessantes. Claro que é um processo, né, que você tem que se preparar para esse momento. Eu me preparei, né, foram mais ou menos 12 anos sem largar, né, a área. Acho que eu passei mais ou menos uns 2 anos afastado, né, meio desiludido. Depois eu voltei, né, e voltei já tendo consciência, né, do que eu queria. E eu tive muito apoio, né, dentro, claro, né, quando eu falo apoio, né, o apoio dos meus colegas, apoio do grupo, né, que eu fazia parte, né, do outro projeto que eu fazia parte, quando eu entrei no mestrado, eu saí do Comunidades Virtuais e fui para um grupo chamado Geotech, e lá também, né, as pessoas desenvolviam, né, soluções, eu era bolsista, então eu tive, né, de certa forma, esse projeto. Quando eu desenvolvi as primeiras aulas gamificadas, eu ensinava em um cursinho, nós chamado Universidade para Todos, onde a coordenadora Simone, ela nos deu, né, todas as condições, inclusive me pagando uma hora-aula diferenciada, né, porque de fato era uma aula que, em cada aula gamificada, por exemplo, eu gastava mais ou menos R$ 180, né, para estruturar essa aula gamificada. E no início eu tirei do meu próprio bolso para poder bancar, porque eu acredito que deve ser assim, não é? Porque para você primeiro, né, criar os primeiros protótipos, né, explicar, você tem que tirar do seu bolso. Aí depois que eu tirei do meu bolso, organizei aquilo que eu estava fazendo, fui atrás da coordenadora e ela começou a viabilizar, né, um valor de hora-aula diferenciado para mim. Né? E aí, inclusive, eu lembro que na época muitos colegas diziam assim, porque você tem peixe, você não sei o que. Eu disse, não, porque eu ia lá, eu conversava, eu batia na porta, eu estruturava aquilo que eu estava fazendo, eu fotografava, eu montava projeto. Né? Então, isso vem muito, né, da base que eu tive, e que, lembrando, essa base que eu tive não foi da graduação, porque durante a graduação eu trabalhava, não é? Eu sustentava a minha família, né? Mesmo antes de ter família, né, efetivamente falando, né, porque meus pais eram separados, eu tive que trabalhar durante a minha graduação. Isso eu fiz muito na pós-graduação. Então, tive essas oportunidades e assim, eu considero que a universidade pública ela tem muita qualidade e é isso que eu continuo lutando, né, mesmo sendo uma empresa privada ainda, né, por essa educação pública de qualidade. Muito obrigado. Muito bem, Martins. Tem mais uma pergunta aqui de Clara, Maria Clara. Ela vai fazer a pergunta para você. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu achei muito curioso você falar que é professor de história, porque eu não sabia. A gente ficou, né? Não imaginava isso, apesar de ser, né, uma empresa que vai desenvolver a parte de educação. Mas eu queria saber quais foram assim, as maiores dificuldades, né, que vocês tiveram para convencer escolas e professores nessa conciliação de tecnologia e educação, né? Sem ultrapassar a questão de limites, tendo em vista que vai envolver crianças, né? Porque, tipo, eu estudei em um colégio que era um colégio com estrutura magnífica e tal, mas eu tinha um professor que ele usava ainda aquele negócio, eu não sei nem como é o nome, que é com papel manteiga, que vai refletir o negócio, sabe? E aí eu fico assim, pensando, porque realmente eu acredito que ainda tenha professores, acredito não, eu sei que tem ainda professores que são bem tecnicistas, né, na questão do ensino, e só querem ensinar dessa forma, um negocinho assim, sem inovar tanto. Então eu queria saber realmente quais as dificuldades de vocês convencerem essas pessoas para conciliar, né, a tecnologia e os jogos na educação. Na verdade, assim, a expertise, né, é bom sinalizar que nós não somos um estúdio de games e nem uma soft house. Né? Nós temos algumas soluções, né, que são personalizadas, mas a gente não atua dessa forma. Não é efetivamente com games, né, que a gente trabalha. Em um dos nossos, principalmente dentro daquilo que você está perguntando, né, sobre a questão, né, do voltado para a educação, né? Aí porque é até complicado, né, explicar, porque assim, a expertise a gente tem o After School, que são as atividades extracurriculares, e os cursos de formação de professores com a transformação digital.
Então, assim, meio que a expertise, ela surgiu dentro no período, né, em 2017, 2018, 2017, na verdade, para 2018, em que a educação ela já estava passando, né, por um processo de transformação, né, digital, né, muito forte. E, consequentemente, as instituições, né, públicas e privadas elas já estavam buscando, né, soluções semelhantes às que a gente estava apresentando. Então, meio assim, que a gente surgiu no momento em que as instituições públicas e privadas de educação estavam buscando soluções semelhantes às nossas. Tanto é que a gente não teve, não é, muita dificuldade de encontrar nossos primeiros clientes. Não é? Então, assim, eu considero que a principal dificuldade que ocorreu, não é, era uma dificuldade de mentalidade. Não é porque alguns professores, né, na verdade, assim, todos os contatos, né, que eu tive, né, em trabalho de formação de professores, a gente já trabalhou com formando mais de 2.000 professores, enfim, em várias prefeituras. A gente sempre encontrou professores dispostos a aprender sobre tecnologia, a entender, né, e buscar essas ferramentas, né, para poder potencializar mais seu ensino. A gente encontra poucos professores que têm uma postura mais passiva, né, em relação ao que ele precisa aprender. Né? Então, claro que dentro desse processo, né, tecnicista, dentro desse processo, né, de que a gente precisa, né, entender, né, vários lados, o professor, não é, na verdade, assim, a gente precisa, a educação ela precisa haver uma transformação estrutural, não é, tanto da formação dos profissionais que estão dentro da academia hoje, não é, porque o mundo está mudando muito rápido, então isso não só dentro da área de educação, em qualquer outra área, né? Eu que trabalho com tecnologia, a gente está dialogando com o banco, né? O banco mesmo está passando por transformações gigantescas, empresas. E, claro, a educação também. Então, não é só a educação que está necessitando de transformação, outras áreas também. Então, esse processo, né, foi interessante, né, porque a gente conseguiu, né, atender algumas dessas demandas. Então, tem esse aspecto, né, que a gente conseguiu, né, levar os professores e é interessante que já no início do trabalho que a gente conseguiu, que a gente começou a desenvolver, por exemplo, na Prefeitura de Mata de São João, que foi uma das que a gente desenvolveu o trabalho, a gente conseguiu recuperar a autoestima do professor. E, como eu falei, esse processo ele tem que iniciar também na universidade, também nos cursos, né, de formação continuada de professores, e também cabe, né, às instituições, né, tanto públicas como privadas, né, os nossos gestores, ofertar e oferecer estruturas para que os professores possam utilizar, por exemplo, tudo aquilo que eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje, que daqui a pouco eu vou mostrar. Então, a gente trabalha, por exemplo, com drone, com robô, com realidade virtual, realidade aumentada, uma série de questões que nem todo professor domina. O professor até quer trabalhar com esses conteúdos, mas como é que ele vai trabalhar se ele nem conhece, se ele nem tem acesso? Entendeu? E outro detalhe, como eu falei, eu não era um professor normal. Não é? Tipo assim, tinha lá um pensamento linear, não sei o que, história é isso, né? Então, eu era sempre estava conectado às outras áreas. Inclusive, acho que até para falar, por exemplo, eu até trouxe 2 livros, né? Que não sei se vocês quiserem assistir, não é? Que me chamou bastante atenção na época, né, desse processo aí de aprendizado, que foi Um Sonho Possível, né? Que a autora não, a atriz principal era a Sandra Bullock, né? Que fala um pouco, né, do processo de ensino americano, né? De como um jogador de futebol conseguiu, não é, obter bastante sucesso, sendo que a escola o renegava, não é? Outro livro, De Onde Vêm as Boas Ideias, né, que eu adoro esse livro, é fantástico, e um filme chamado Céu de Outubro, né, onde fala, né, do processo, né, ali, acho que na década de 50 nos Estados Unidos, né, de onde alguns meninos começaram a lançar foguetes, né? Então, eu sempre tive, não é, dentro da minha base de mentalidade, não é, de conexões, né, sempre um cara de conexão, eu sempre quis fazer coisas diferentes daquilo que minha formação inicial me pautava. Eu acho que o mundo está apresentando hoje justamente é isso, né?
Então, é uma tendência muito grande. Hoje, eu gosto de muita coisa, não é? Eu consigo desenvolver, eu posso depois falar aí de mais 5 atividades, ou 6, ou talvez até mais, que eu consigo desempenhar muito bem. Então, por que que eu tenho que só ficar em história? Não é? Então, o próprio BI, né, é um exemplo disso, né, que vocês fazem parte, né? Eu acho que é uma, né, muita gente critica, mas eu acho que você ter a oportunidade de ser conectado, né, depois você entender, né, de forma mais estrutural aquilo que você quer, eu acho que é extremamente interessante. Não sei se eu respondi a sua pergunta, claro, mas... Clara vai Não, colocar. não, eu consegui compreender, porque realmente já tem um certo tempo que eu me formei do colégio e tal. Então, eu realmente percebo que atualmente a gente tem um pouco mais, um pouco não, bem mais tecnologia mais próxima da gente. E as crianças também, principalmente, estão mais próximas, mais ligadas à tecnologia. E que é realmente necessário que os professores se reinventem, as escolas se reinventem na forma da educação, né, de educar, para tentar conciliar tudo, né? Os dois lados, a educação e a tecnologia. Sim, sim. E a gente tem muitos recursos sensacionais para fazer isso hoje, né? Então, a expertise mesmo, quando a gente vai para a formação de professores, é um trabalho que a gente, né, tanto com o professor como com o aluno, é uma festa, né? Porque a gente leva tanta coisa interessante que os professores saem encantados do nosso processo de formação. Martins, temos uma pergunta aqui que eu vou lhe fazer e depois tem Márcio. E aí eu sugiro, por causa do tempo, que a gente suspenda as perguntas e você mostre toda essa riqueza que você quer mostrar aí. Então, eu vou fazer a pergunta de Henrique e depois eu passo a fala para Márcio. Ele pergunta: Martins, boa tarde. Eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito dos cursos que a Expertise oferece e como fazer e afins. E pelo que eu vi, o foco mesmo é o público infanto-juvenil. Queria saber também se você tem intenção de abarcar o público de jovens e adultos. A expertise, né, como Henrique sinalizou, a gente tem um foco, a gente tem alguns produtos, né, a gente atende tanto crianças, né, de 7 anos até 15 anos, né, com o After School, né, os cursos de tecnologia. Então, a gente tem hoje, por exemplo, cursos de game design, né, cursos de desenvolvimento de aplicativos, curso de desenho digital, curso de animação, curso de programação, drones, né, e robótica, certo? E outros também, né, que eu não sinalizei ainda há pouco, mas que vocês podem identificar lá no nosso Instagram. Então, a gente atua também, por exemplo, com o público adulto, né? A gente tem os cursos de formação de professores, né? A gente também tem, né, está dentro daquilo que a gente faz, mas a gente não está focando muito nisso hoje, né, os treinamentos para a empresa, né? O maior exemplo disso é o que nós fizemos junto ao Banco do Nordeste, né? Então, o Banco do Nordeste nos solicitou um treinamento para gerentes de MPE, né, que é micro e pequenas empresas, não é, para a gente fazer um treinamento de inovação. Não é? Foi muito interessante, não foi personalizado ao banco nessa solução, então a gente atende, não é, tanto esse público, não é, da educação básica, como no nível superior, ou esses profissionais que já são formados ou que estão em determinadas empresas. Claro que o nosso foco maior é educação, não é? Quando eu falo educação, são os estudantes de educação básica e os professores. Bom? Obrigada. Vou passar para Márcio fazer a pergunta dele e depois a gente deixa você apresentar o universo aí dos drones, das coisas interessantes. Martins, a minha pergunta era exatamente essa, né? Sobre porque olhando no Instagram, no Facebook, no site de vocês, eu vi várias fotos desse trabalho de formação dos professores, da gamificação, né? Esse que vocês citaram agora, no ambiente empresarial. Eu vi aqui, tinha um jogo, por exemplo, que tinha um tabuleiro no chão, que vocês ficavam andando entre si. Eu vi um treinamento com drone. Não sei se o pessoal também construía um drone, se isso era explicado. Eu queria saber como é que isso funciona na prática. Quais são esses jogos, né? E de que forma eles impactam no resultado, né, do conhecimento, desse letramento digital, como você mesmo explica lá no texto. Grato, valeu, Márcio. Então, assim, a gente, na verdade, tem um trabalho assim que, inclusive, ele tem, não é, a gente tem percebido,
né, ao longo dos anos, que ele tem se transformado, né, em um dos principais produtos da expertise, né, que são os cursos extracurriculares e que a gente também chama de after school, né, que são os cursos, né, inclusive hoje, não sei se vocês têm conhecimento, né, da escola em tempo integral, né, que existe, inclusive, algumas confusões, né, dentro da aplicação do que é escola integral. Então, na nossa opinião, escola integral é a escola que, durante um período pela manhã, por exemplo, você assiste, né, as disciplinas normais, e à tarde você tem esses cursos extracurriculares, como robótica, capoeira, música, enfim, para que você tenha contato com toda sorte de conhecimentos, para que você seja um profissional ou tenha acesso a um capital cultural melhor ou maior. Não é? Então, não como algumas pessoas têm um entendimento, que é manter a criança ali o dia todo na escola, simplesmente por, né, as mesmas disciplinas que estão pela tarde ou pela manhã vão estar pela tarde. Então, já existem, né, alguns modelos, né? Então, nós atuamos hoje dentro de uma instituição privada, né, que se chama Concept, onde ela, claro, é uma escola, tem um padrão, né, de ensino, né, americano, mas existem escolas públicas, né, que tratam também a educação dessa forma, e eles têm, né, a oportunidade de fazer vários cursos além, né, das disciplinas que eles assistem, né? Então, eles têm lá robótica, eles têm lá aula de mini-chefe, capoeira, skate, né? Então, assim, é um sonho de escola, né? Então, nós acreditamos que a escola pública ela deve se estruturar, né? Existem algumas escolas, né, nesse sentido, né, que já executam esse trabalho. Como eu falei lá atrás, eu estudei em uma escola, né, quando eu terminei minha educação básica, que já tinha esse princípio, né? Eu passava o dia todo na escola, e fiz cursos de várias coisas, né? Tive contato antes de ter computador, eu já tive acesso ao computador nessa escola, né? Fiz curso de padaria, offset, enfim. E esse modelo de escola que se faz necessário hoje, né? Então, a educação ela precisa, né, passar por esse processo de transformação e esse entendimento, né, do que são esses cursos. Então, a expertise ela trabalha, né, com esses cursos e quais são os impactos que isso tem gerado. Tem gerado um impacto no uso consciente da tecnologia por parte das crianças. Não é? Eu tenho um caso mesmo de um aluno em que a mãe, né, tinha dificuldade com a criança porque ele jogava muito, não é? E, claro, é um problema geral, né, praticamente, aí, né, das crianças hoje em dia. E quando ele foi colocado no curso de Game Design, ele passou a ter um uso mais consciente da tecnologia, e, inclusive, a briga, né, dele e da mãe, né, cessaram um pouco porque ele passou a ter um uso mais consciente, um uso mais produtivo, né? Ele não só joga hoje, ele desenvolve, né? Ele bate no peito hoje, uma menina tem 8 anos, para dizer que ela é desenvolvedor. Ele já entende de programação, ele já entende de desenho de personagens, já entende de sprites, né, algumas linhas de código, né, dentro do programa que a gente utiliza. Então, esses são um dos exemplos, né? Então, a gente tem crianças, né, pequenas que a gente atende, né, de 9 anos, que são belos artistas, né? Então, foi aquilo que a gente comentou lá atrás, né, que o sonho da expertise ele partiu desse princípio, né, de identificar habilidades, né, ou perfis, né, e potencializar para que as crianças se desenvolvam ou aprendam outras coisas, né? Então, eu considero que é igual um jogador, um menino, né, que gosta de futebol. E aí, o que geralmente o pai faz? Né? Coloca ele aí numa escolinha de futebol. Para a criança, é uma brincadeira. Né? Talvez o pai esteja ali com aquela visão de que ele vai ser milionário, não sei o que lá, mas não necessariamente. Né? E a criança está ali curtindo e está, de fato, assim, fazendo algo produtivo. Então, acredito que a gente, através da tecnologia, a gente está conseguindo já fazer isso na vida de algumas crianças. Né? E nosso objetivo é alcançar cada vez mais, né? Alcançar milhares de crianças. Marquinhos, acho que agora você... Desculpe, Márcio, desculpe. Não, eu quero apresentar os jogos, como é que... E agora? É o grande momento aí da gente ver os drones em funcionamento Na verdade,
Assim, botar para funcionar, porque eu estou aqui, o espaço ele é meio pequenininho, mas assim, inclusive eu me coloco à disposição para ir qualquer dia, porque o legal é no presencial, nessas coisas todas, que eu pareço um vendedor ambulante, né, de tantas coisas que a gente carrega. Se vocês, eu até tirei uma foto, não sei se dá para ver aqui a minha mesa, né? A minha mesa está cheia de, essa câmera aqui é um drone, não é? Esse drone aqui é um drone chamado Telo. Ele é um drone pequeno, não é? Como vocês podem ver. Ele tem essa estrutura aqui, é um drone que ele é programável, certo? Ele tem uma plataforma, não é? Que você pode programá-lo. Deixa eu só tentar aqui abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Que você pode programar, não é? A partir, não sei se vocês conhecem o Scratch. Já ouviram falar do Scratch? Melhor você falar, acho que não, porque eu não falei. Ó, Bruno conhece, mas eu acho que todos conhecem. Então, o Scratch é uma plataforma que foi criada pelo MIT, né, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, onde eles desenvolveram uma linguagem de programação para estimular as crianças a programarem. Então, por exemplo, esse drone aqui, ó, não sei se vocês podem ver aqui a tela, né, tem os bloquinhos, ó. Então, aí você vai puxando os bloquinhos, parecido como é o Scratch, e aí você vai montando aqui os bloquinhos e gerando a programação. Ou seja, esse drone aqui, ele pode ser pilotado através de um controle, semelhante a esse aqui? Pode. Pode. Mas o grande barato dele é você criar a programação. Quando eu crio essa programação, eu digo, drone, voe aqui 1 metro, para a direita, para a esquerda, dê um flip, não, você faz a programação aqui, dá o play e o drone executa. Então, meu filho, por exemplo, tem 4 anos e ele já tem, na verdade, meu filho ele já pilota drone desde os 2 anos, né? Nem conhece ele, né? Então a gente vem aqui estimulando ele. Então, desde os 2 anos ele já pilota e ele já sabe programar, né? Utilizando aqui esse drone, certo? Porque é uma linguagem para criança. Claro que não tão nova quanto meu filho, né? Mas para criança a partir de 7 anos. Mas como ela é meu filho, né? E aí a gente, claro, tem a oportunidade de estar apresentando uma série de coisas para ele. Então, esse é um drone programável, certo? Depois vocês podem dar uma pesquisada. Ele se chama drone Telo, né? Depois eu posso até, como eu falei, estou à disposição para ir mostrar, fazer uma demonstração e para vocês experimentarem, né? Como ele funciona aí no presencial. Aqui é um robozinho, outro robô, não é, que se chama, é um robô de uma plataforma proprietária. Esse robô aqui é um robô segue-linha, não é? Ele tem esses sensores aqui, ó, de colisão, não é? Ele aqui é o sistema onde ele tem uma linha, né? Tem até campeonatos, né, para programar o robô para ele seguir determinadas linhas. Ele reconhece cores, né, também, enfim. Então, a gente utiliza ele aqui em robótica. Tem esse outro robôzinho aqui, né, que é o robô também programável, né, que tem funções parecidas com essa aqui. Ele é, inclusive, a gente utiliza aqui o microbit. Além disso, né, tem, claro, né, os robôs que são baseados, né, no Raspberry, né, no Arduino e por aí vai, né? Que aí já vem uma questão mais proprietária, mais aberta. Esses aqui que eu mostrei, eles são de empresas privadas, né, que tem ali as placas, né, mas você tem um nível de personalização. Além dessas soluções, a gente utiliza, não é? Eu queria mostrar aqui uma que é bem legal, eu até tinha deixado ela aqui aberta para mostrar para vocês, de realidade aumentada, né? Não sei se vai dar para ver. Abre aqui o aplicativo. Deixa eu fechar e abrir novamente. Quer dizer, tem outra aberta aqui. Então, essa solução aqui se chama MagicCube, não é? Aqui é um blocozinho, aí você diz assim, a tecnologia... deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver. Opa. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui, está aqui a câmera. Opa.
Agora esse negócio aqui de controlar a câmera. Peraí. Vocês estão vendo que o cubinho, ele se transformou, ele não é mais o papelzinho, né? Vocês estão vendo, né? Estamos. Não sei se os meninos estão conseguindo acompanhar, mas eu estou conseguindo. Ó, podem ver, interessante aqui, como estão as duas câmeras abertas, uma câmera eu estou segurando o cubo, né? Normal, e a outra, o cubo transformado, né? Então, dentro desse aqui tem imagem, tem jogos, tem uma série de coisas, né? Tem castelo, enfim. Deixa eu até ver se eu clico aqui em um. Deixa eu ver aqui também. Se eu clicar em um para vocês verem aqui. Tem uma caixinha bem legal. Cadê a caixinha? Ah, essa caixinha aqui. Opa, pera, aqui. Aqui, ó. Aí tem toca música, né? Aí virou uma caixinha, estão vendo? Aí você passa a música aqui, né? Pela... Ó. Então, assim, aqui é uma das soluções, né, que a gente tem. O óculos, né, de realidade virtual, realidade aumentada, que nós utilizamos, né, em diversas aulas, né, e não só a gente utiliza dentro das nossas aulas, como a gente ensina, né, ensina aos professores de como utilizar isso aqui, né, inclusive a professora Aline é muito curiosa, né, para saber como é que a gente utiliza o drone, não é? Então, a gente tem um after school específico para crianças, né, onde a gente utiliza drone, mas, assim, o drone você pode utilizar para... A gente, dentro do curso do Drones Maker, a gente ensina a criança a pilotar, programar e a prototipar seu próprio drone, entendeu? Tem algumas soluções que a gente faz. Tem outra que, hoje em dia, é a minha grande paixãozinha, não é? Que é essa placa aqui, né? Não sei se vocês já ouviram falar, se a professora Lin já ouviu falar. Tem que fazer uma visita para você, viu, Lin? Um cafezinho para levar essas coisas para te mostrar. Vai presenciar o próximo semestre. Aí a gente já vai marcar isso. Ó, já vou fazer a palestra de abertura do BI Noturno com você. Essa plaquinha aqui é uma placa chamada Maquei Maquei. Make, na verdade. Maquei Maquei é uma livre tradução em português. E aqui você conecta, né, os cabos, né, e liga no computador. E essa plaquinha, tipo, você pode criar controles utilizando frutas, utilizando massinha, utilizando o corpo humano, utilizando água. E assim, é muito lúdico, muito interessante, porque as crianças já passam, não é, a compreender, não é, tipo assim, como funciona, né, uma placa, né, integrada, né? E ali, né, os botõezinhos, né, ela também, a gente pode criar um controle ali no grafite, né, o grafite ele conduz, né, eletricidade, e você já consegue fazer tipo um circuitozinho utilizando essa placa, né? Então, assim, é algo que pode, inclusive, ontem, né, a escola do meu filho pediu, né, para eu ir até lá para poder fazer, né, uma demonstração dessa placa, né, a gente utilizou tangerina, a gente, na verdade, o piano era a tangerina, a banana, o limão e acho que a maçã, né? Então, inclusive no meu Instagram pessoal, né, eu não coloco isso no da expertise, mas tem até alguns vídeos, né, do meu filho interagindo aqui com o Maquei, né? E também tem outros vídeos, né, das crianças. Então, assim, são coisas que o barato mesmo fazer essa demonstração ao vivo, né, para vocês. Além disso, né, tem outros kits, né, de robôs autônomos, né, que a gente utiliza, né, dentro da nossa aula, inclusive deixa eu ver aqui, uma das últimas aulas, nós colocamos os nossos alunos para poder montar, né, esse robô e depois fazer uma corrida, né, entre eles. Esse daqui é um robô autônomo. Tem um outro robô aqui que é um robô movido à energia solar. Movido não, na verdade ele carrega, né, a bateria. Aqui é uma placa, né, de energia solar simples, onde ele carrega, né, e aí você já mostra, né, para a criança uma série de questões e a criança monta, né, esse robozinho, né? E aí sempre, né, tem ali uma disputazinha, né, de corrida entre eles, né? Aqui são algumas, né, das soluções que a gente tem, né? Tem outras, né? Então, como eu falei, né,
A gente separou aqui apenas algumas. Esse daqui é outro robozinho super interessante, que é um robô segue-linha, não é? Então, ó, fica até complicado de mostrar porque ele tem que andar pelo chão, né? Dentro de uma linhazinha, né? Ele segue, né? Tem uma determinada inteligência aqui. Não é? Então, são essas soluções, né, que a gente trabalha, não é, dentro da educação. E eu tinha até separado também para falar para vocês de algumas plataformas, né, que a gente utiliza, né? Vocês estão curiosos aí para ver um dos jogos, né? Eu posso compartilhar a tela, Lin? Lin? Espera aí que eu vou mudar seu status e você compartilha. Eu estava falando aqui com o microfone fechado. Espera aí, deixa eu mudar aqui o seu status. Pronto. Agora tem dois. Qual é que você quer? Aqui está com webcam. Tem dois perfis. Eu compartilho com qual? O que está o microfone aberto, né? Espera aí. Está com o microfone aberto. Espera aí que eu vou botar aqui. O que eu vou mostrar para vocês agora... Deixa eu já dar. Então, você já pode compartilhar. Já lhe dá o poder. Tá bom. Só aqui. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um game, não é? Foi desenvolvido pelos nossos alunos de game design, não é? Deixa eu só voltar aqui para mostrar aqui a plataforma. Aqui é a plataforma Scratch, não é? Plataforma, na verdade, a gente já está aqui dentro do jogo, não é? Então, deixa eu só mostrar por dentro. Cadê onde é que eu vejo por dentro? Então, só para vocês terem ideia do que essa criancinha programou. Estão vendo isso aqui do lado? Isso aqui foi tudo o que esse aluno programou. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui ele programou, não é? E aí, isso aqui é um objeto, isso aqui é o mago. Aí tem aqui, ó. Quando você clica aqui, ó, isso aqui é o golem, né, que é o inimigo, a programação do inimigo. A programação, eu acho que do cenário, né? Tem aqui a programação da pedra, a programação das folhas, né? Que ele joga, né? Tem da tela de game over. Então, isso é muito complexo. A plataforma Scratch é uma plataforma que, quando você olha assim, é bem bestinha, não sei o que, parece simples. Mas você dá para fazer jogos extremamente interessantes. Então, eu vou aqui abrir o jogo. Vai. Ele tá... Ele... Tá fechado o microfone. Você fechou o seu microfone. Tá fechado o seu microfone. O microfone está fechado, viu, Martins? A gente não está te ouvindo. A gente ainda não está te ouvindo. Vocês estão ouvindo ou só sou eu que não estou ouvindo, gente? Isso. Por algum motivo, seu microfone foi bloqueado aí. Não fui eu. Eu acho que... Agora. Não tinha empurrado o cabo. Desculpem. Mas foi só nesse tempinho agora, né? Foi só na hora que você falou do mago, falou dos objetos, aí você ia... Isso. Aí, então, aqui, ó. Aqui é o joguinho, né? Do aluno, né? É um jogo super difícil esse jogo aqui, mas então aqui a gente tem, né, vários outros, né, porque assim, durante o curso os meninos eles programam, né, vários outros jogos, né. Então a gente tem, né, também os cursos de desenho digital, né, que os meninos criam, né, uma série de artes, inclusive, deixa eu até parar de compartilhar aqui para trocar essa ideia com vocês. Parei, né, já? Parou. Inclusive, quando surgiu, né, essa questão Aí estava com a palavra aqui na boca e foi embora. Quando foi embora, Márcio levantou a mão aqui, quer perguntar alguma coisa a você. Pode perguntar, Márcio. Deixa eu só até pesquisar. Não, na verdade, a pergunta já é uma próxima pergunta. Você pode terminar de apresentar. Não, já meio que terminei já.
Terminou, né? Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Você também disse que você faz trabalhos para eventos, para feiras, né, de ambientes corporativos, né, que não sejam voltados para a educação, né? Aí vou fazer uma pergunta assim. Por exemplo, a pergunta é a seguinte: se vocês trabalham com soluções que vocês criaram, ou você criam soluções personalizadas? Por exemplo, se sei lá, uma empresa vai ter uma feira com diversas empresas, né? Aí a organização da feira pede para vocês: a gente queria um jogo tipo de realidade aumentada, sei lá, uma espécie de Pokémon Go, onde você botasse esses cubinhos que você mostrou aí em cada espaço do salão de eventos, em cada lugar. Vamos supor, o pessoal fosse descobrir onde estavam essas informações, esses tipo Pokémon Go, né? Para pegar, aí descobria naquele cubinho o material publicitário de um dos stands, né? Aí a pessoa que encontrou aquilo ali ia ter uma recompensa naquele stand, sei lá, ia levar um bottom, uma camisa daquele stand, uma coisa assim. Se o pessoal perguntar se vocês desenvolvem esse tipo de produto, vocês fazem dessa forma? Na verdade, entendi. Na verdade, assim, eu estou passando, a expertise está passando por um processo de aceleração, né, por conta do investimento que a gente está recebendo de um fundo do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eles estão falando é justamente que a gente precisa focar, né? Então, assim, anteriormente a gente até aceitaria, não é, fazer esse tipo de serviço, né, porque a gente tem competência técnica para tal. Mas hoje a gente precisa, né, enquanto startup são empresas pequenas, né, que trabalham com um processo né, tem um modelo de negócio que é escalável, né, e repetível, né? Então, assim, a gente precisa crescer, né? Então, onde a gente está observando, identificando, a gente está no processo de identificar, mas meio que praticamente 70% a gente já sabe exatamente qual é o produto que dá para escalar, né? Então, os produtos que a gente identifica que dá para a gente avançar são os produtos do After School, né? Que são os cursos de tecnologia para criança. E, claro, também, né, tem um potencial gigantesco esses processos de transformação digital que a gente pode fazer. Então, assim, essas soluções, né, de personalização para empresas, para eventos, é meio assim que é um pouco complicado, porque geralmente essas empresas procuram outras empresas, né, que possam fazer esse trabalho com um tempo muito curto. Não é? Isso demanda muito tempo, né, muito estresse das equipes que estão ali envolvidas, porque, por exemplo, a solução que o Banco do Nordeste nos pediu, eles nos deu menos de 15 dias para desenvolver. Não era uma solução digital, né, ainda, né, mas a gente trabalha de forma híbrida, tinha algumas soluções de realidade virtual, realidade aumentada ali no meio, foi super interessante, mas o tempo é muito curto e a gente faz outras coisas, né? Então, é meio que a gente está, né, agora focando, não é, em alguns produtos e serviços da expertise para a gente poder crescer mais, né? Não que esses serviços a gente vá abandonar totalmente, a depender da proposta, né? Diversas empresas têm nos procurado para desenvolver esse tipo de solução, mas a gente não é uma soft house, né? A gente pode até atuar, né, em parceria, né? A gente está sempre para ouvir, mas geralmente quando as empresas nos procuram, elas querem uma solução dessa pronta, e essa solução, como você sinalizou, ela é cara, ela não é barata. E aí acaba que inviabiliza o negócio, entendeu? Entendi. Na verdade, eu teria outra pergunta, mas seria uma decorrência dessa. Mas se vocês aceitassem, por exemplo, como é que seria um case de trabalho, né? Como é que vocês elaboram como é que vocês fazem o orçamento? Existe uma tabela de preço para o que vocês fazem, para essa prestação esse serviço de prestação de serviços, né? Se vocês, como é que vocês montam a equipe que vai trabalhar? Como é que vocês lidam na hora que vocês vão personalizar, como é que vocês lidariam com o retrabalho, né? Mas no caso, como vocês vendem a operação pronta, eu imagino que não tem essa. Mas vamos fazer a pergunta. Por exemplo, se vocês forem oferecer um serviço desses para a Prefeitura de Salvador, sei lá, para uma escola determinada, uma solução gamificada, como é que é a relação de trabalho de vocês? Vocês oferecem um serviço para a Prefeitura? Ou vocês entram em algum edital? Ou vocês são chamados para poder participar? Não, aí é uma venda, né, licitação, ou contratação direta, ou dispensa de licitação, vai depender do formato, entendeu? Então, a gente já tem um valor, né, que a gente entende que é o valor que os nossos serviços
agregam, né, e negocia diretamente, né, apresenta, né, a solução, tem a reunião, né, e só que o processo, por exemplo, uma prefeitura para nos contratarem são esses formatos, né, edital de especialização ou contratação direta, né, existe, né, dentro da administração pública, a gente já foi contratado por algumas prefeituras para desenvolver esse tipo de trabalho já, né, então existem alguns formatos, né, e a gente também já tem meio que uma tabela de preço, né, dos serviços, como a gente já tem algum tempo, né, atuando, oferecendo determinados serviços, a gente já tem isso já tudo estruturado. A proposta, né, já estruturada. Eu tenho uma pergunta, assim, eu tenho duas. Já está chegando o nosso tempo, eu vou fazer as duas perguntas. Qual a principal dificuldade que você enfrentou, que você enfrenta na sua empresa? E a outra pergunta é se você recebe o currículo para estágio, tal, que a gente sempre pergunta isso porque os meninos ficam muito animados de ingressar no mercado, né? Ah, muito bom. Inclusive, Linha aí é uma grande parceira, né? Quando a gente precisa de alguma mão de obra, eu sempre aciono ela, né? Então, atualmente, a gente fez uma contratação, a gente teve que contratar uns 3 estagiários, né, esse ano. Na verdade, 4 professores, e alguns deles são da UNEB, não é? Alunos do curso de Game Design da UNEB, e estão conosco até hoje, né, contribuindo bastante, né, com a nossa equipe, né, curtindo, né, o trabalho que está sendo desenvolvido, né, agregando valor. Então, geralmente a gente abre, né, então, como a gente está nesse processo de crescimento, né, esse ano a gente cresceu 100%, né, em relação ao ano passado, e a gente tem, né, está à disposição, né, de receber currículos, né, conversar, né, que a gente tem vários projetos, né, em andamento, né, e quem sabe aí mesmo que a gente não os contrate agora, a gente pode deixar aqui guardado, né, para no momento oportuno chamá-los. E assim, a gente tem uma parceria já com a UNEB, né, como eu sinalizei, e estamos à disposição aí, quem sabe, né, porque é a UFBA, né, Lin? Você agora está na UFBA, né? Lin era UNEB, agora está na UFBA. Estou aqui, voltei minha barraca aqui agora. Estamos à disposição para fazer parcerias, né, e estruturar aí uma proposta junto ao programa, né, e ao curso de vocês. Tá bom? A gente tem várias necessidades. E vem cá, e quais, assim, Martins, dificuldades que vocês enfrentam, só para eles terem uma ideia? Uma empresa como essa, abrir no mercado, tal, assim, o que é que você diria para eles, né, como maiores dificuldades? Assim, a maior dificuldade que existe, claro, né? Você tá ali, né? Primeiro, você inicialmente tirar sua ideia do papel. Eu não sei se você está perguntando no início ou já a empresa formada, mas enfim. Então, se for laterais, né? Por exemplo, se você quiser abrir uma empresa dentro dessa perspectiva, então, qual é o caminho das pedras, né? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou e o que você recomendaria para o pessoal que está aqui, né? Para os meninos e meninas? Uma das vantagens que a expertise teve, né, logo no início, porque assim, uma das principais dificuldades que qualquer pessoa tem, primeiro que eu não abri uma empresa porque eu estava ali passando fome, não foi um empreendedorismo por necessidade. Foi um empreendedorismo a partir de uma solução que foi criada, que ela tinha um potencial de ser comercializada. Um ponto é esse, né? Então, assim, quando você começa a empreender por necessidade, é mais complicado, né? Mas existem pessoas que obtêm sucesso a partir, né, de tipo, eu estou precisando ganhar dinheiro e vou inventar alguma coisa, né? Então, não foi o nosso caso, mas assim, a principal dificuldade que a gente teve no início foi justamente, eu não digo nem dificuldade, né, porque foi um processo, né, meio que natural, né? Eu criei a solução, eu tinha um protótipo. Então, assim, o que ocorre inicialmente, principalmente quando você vai fazer algo na área de tecnologia? Você tem que ter algo que as pessoas possam enxergar como potencial. Então, quando eu fui conversar com o Lin, acho que o Lin foi uma das primeiras pessoas que eu disse assim, Lin, eu criei isso aqui tudo, e aí eu faço o quê? Né? Lin, você quer ganhar dinheiro, né? Aí eu disse, vou te conectar aqui ao parque tecnológico, né? Então, assim, uma das primeiras dificuldades que qualquer empreendedor tem, principalmente dentro dessa área de tecnologia, é criar alguma coisa que ele acha interessante, que as pessoas possam identificar valor. Então, eu criei um protótipo. Então, a
a minha sugestão que eu dou é que você crie a ideia, né? Tem até um processo, né, de inovação que fala sobre isso, né? Então, você tem a ideia e você já vai para o protótipo. Porque quando você apresenta um protótipo, né, que se chama também prototipagem, as pessoas já começam a identificar um valor e uma funcionalidade naquilo ali que você está fazendo. Né? Então, quando eu fui conversar com o professor Alim, eu já tinha aplicado nessas áreas que eu comentei com você, então eu já tinha meio que validado. E logo depois de praticamente de 2 meses da conversa com o Alim, eu já tinha um cliente. Né? Eu já tinha tido um cliente antes, eu não lembro. Né? Então, as pessoas... E outro detalhe, não é? Mudar a sua mentalidade, porque eu era professor. Então, quando eu ia conversar com as pessoas e falando assim, eu desenvolvi isso aqui e vou cobrar pelas minhas palestras. Teve amigos meus que disseram assim, quem é você na fila do pão para estar cobrando por palestras? E eu comecei a me valorizar enquanto profissional, enquanto, né, mentalmente, né, me organizar para isso. Então, eu fui as primeiras palestras, quando eu comecei a me lançar, enquanto empresa, né, enquanto empreendedor, eu comecei a cobrar. E alguns lugares que a gente teve contato, deu uma negativa, não é? E eu disse, porque eu tenho custos de transporte, eu tenho custos aqui do material que a gente desenvolve, então eu não posso simplesmente fazer esse trabalho gratuitamente. E as pessoas foram identificando o valor nisso. Né? Então, primeira coisa é você ter a ideia, prototipar e mudar mentalmente. Né? Eu lembro que um dos primeiros contratos que a gente teve, eu coloquei a hora-aula dos professores que foram trabalhar para mim, assim, tipo, salário NEB. Não é? Tipo, eu estava pagando a hora-aula de R$90 a hora-aula. Eita, meu notebook está descarregando. R$90 a hora-aula. Não é? Deixa eu ver. R$90 a hora-aula. Aí depois que veio o desconto, veio as coisas, então eu fui aprendendo, né? Então, assim, a principal dificuldade, claro, é a questão dos impostos, né? A questão legal, né? Como sabe a empresa. Né? Então, inicialmente, a gente começou como um MEI, né? E tentando organizar tudo certinho, né? Tentando uma boa apresentação, né? Um bom portfólio, né? Uma boa identidade visual. Então, se vocês forem entrar hoje no nosso perfil, né? do Instagram, tem mais ou menos, acho que um ano e pouco, a gente conseguiu criar uma identidade visual interessante para a empresa, né? Hoje a gente tem isso, né? As marcas, né? Então, algumas coisas já tudo, né, bem bonitinho, né? Que você consegue identificar. Aquilo ali não foi fácil chegar, não é, até aquela identidade visual, né? Ter pessoas também, né, que possam ser seus conselheiros, né? Pessoas que possam te orientar com relação ao negócio, com relação a um monte de 171 também que tem no mercado, né? Um monte de pessoas aí com propostas aí bem decorosas, né? Então tem todo o processo. E ter uma equipe, né? Um time, né? Como sempre é falado, né? Você ter ali um time. Hoje, por exemplo, eu não tenho sócios. Quer dizer, eu não tinha, né? Que agora o fundo de investimento vai ser meu sócio, né? Eles vão nos dar dinheiro e dar uma mordida ali, né? Dentro do nosso do que é expertise, da porcentagem que da expertise. E a gente tem hoje um sócio, mas eu até então eu estava sozinho. Então, assim, tem um time, né, de pessoas que acreditem no seu trabalho, que possam, né, te ajudar a você crescer, a se desenvolver. Então, tudo isso é de extrema importância, né? E está se atualizando, estudando. Então, assim, tem muitos conteúdos, né, gratuitos na internet. Né? Então, eu nunca saí do Brasil, né? Eu nunca fui, não é, para conhecer, enfim, as outras coisas que existem em outros lugares, mas eu estou conectado, né, ao mundo, entendendo, né, os robôs, vendo drone, isso aqui, tal equipamento, né? Antenado, né, no que está acontecendo. Vocês, por exemplo, não sinalizaram, tinha até uma pergunta, né, sobre isso que me mandaram sobre a questão, e como foi a pandemia? Né? A pandemia foi extremamente desafiadora. A nossa startup, inclusive, fique à vontade para visitar, né, o Hub Salvador, não sei se vocês já conhecem. Muitas empresas, né, startups como as nossas, deixaram de existir agora na pandemia, né, porque a pandemia levou, né, os negócios de várias pessoas, né, pessoas quebraram, né, totalmente. Então, a expertise, a gente conseguiu se adaptar de forma muito rápida, inclusive a gente conseguiu crescer, criar novos serviços durante a pandemia. Algumas pessoas, né, infelizmente, os seus negócios, né, a forma de comercializar os produtos, a pandemia não permitiu. Por exemplo, hoje eu trabalho muito dentro daqui de casa, né? Montei meu estúdiozinho, minha estrutura, e consigo, né? Apesar de ter um espaço, né, lá no Hub Salvador, onde a gente tem uma estrutura muito bacana,
mas boa parte do tempo eu trabalho aqui em casa, né? Minhas equipes também espalhadas aí, trabalhando em casa, no home office, né? Então, esses novos formatos, né, de trabalho nos permitem, né, a gente crescer. Então, o negócio, a ideia de negócio que vocês queiram, né, implementar, tem que, eu acredito, estar pensando nessa questão da tecnologia. Aí está antenado de tudo que está acontecendo, tem muita coisa aí bombando, mas enfim. Então, gente, alguma pergunta? Faltam apenas 6 minutinhos para acabar aqui nosso tempo, mas alguma pergunta, alguma consideração, alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Márcio, vamos lá, Márcio. Na verdade, o nosso grupo tinha feito mais 2 perguntas, ele acabou de responder, que foi essa da pandemia. Acho que eu achei interessante. Aí, como a última pergunta que a gente fez, vamos o que o grupo construiu, né? Eu vou ler aqui. O mercado criativo vem crescendo dia após dia e se mostra cada vez mais essencial para que a nossa vida se torne mais simples e funcional. Sabendo deste fato, de que maneira você acredita que a expertise e outras empresas similares podem impactar a sociedade e quais mudanças podem ser feitas no futuro? Márcio, a nossa tese é de que esses conhecimentos nos quais a gente está trabalhando, né, impactando, né, gerando negócio, oferecendo serviços, eles são essenciais para o crescimento do país enquanto nação. Né? Então, acho que vocês devem estar acompanhando que a gente está sofrendo, né, com carência de profissionais da área de tecnologia, muito séria, inclusive. Isso não foi visto lá atrás. Então, só para vocês terem ideia, os últimos números que a gente tem lido, né, tem apresentado que a gente tem uma carência aí de 250 mil profissionais para agora 2025. E a gente só tem formado 40 mil por ano, ou seja, a quantidade de profissionais que vai para o mercado não atende a essa demanda. Então, por isso que você hoje tem visto Nubank, Bradesco, Vale, Petrobras pipocando, né, de cursos para programador, curso para rede, né, o Estado lançando aí 80 mil vagas para ver se dentro daquelas 80 mil pessoas que entram, se saem ali 5 mil, né, profissionais para poder atender as demandas das empresas. E claro que o custo desses profissionais está altíssimo, né? Profissionais que daqui a pouco está ali com um programador, enfim, alguém que trabalha na área de tecnologia e vai embora para outro lugar, ou então é convidado a trabalhar no exterior, vivendo no Brasil, né, Link? Que hoje acontece muito isso, né? A pessoa não precisa sair do Brasil. Se ele fala inglês fluentemente, ele consegue se empregar muito bem em estúdios, em serviços em outros países, né? Por conta aí da pandemia, isso foi possível. Então, assim, a gente tem uma tese, né, de que o que a gente está trabalhando, né, dentro da educação básica e vai ajudar, né, o desenvolvimento do país. Né? Vai ajudar tanto a educação, né, porque quando você apresenta, né, isso aqui, né, que nós trouxemos, né, e claro que a gente vai ter a oportunidade de apresentar presencialmente, assim, de fato, assim, você vê, né, os olhos dos adultos, né, e principalmente das crianças brilhando, não é? Então é algo assim muito interessante, né? Um contato assim muito rico, muito bacana. E a gente acredita que a gente está trazendo essa base, né, justamente para estar fornecendo, né, para estar estimulando essas crianças a buscarem, né, ser profissionais da área de educação. Né? Então, inclusive, isso é uma outra linguagem, né, que a gente está apresentando aí. Né? Inclusive, hoje, viu, Linha, a gente está abrindo um curso, né, que vai iniciar agora em julho, né, de programação para alguns adolescentes que a gente já tem, né, algumas famílias que a gente já tem como cliente, e eles são mais ou menos uns 9, e desses 9, a gente identificou que 3 têm um potencial para se transformar de fato programadores, né? Então, assim, é um número, né, bem significativo, né? Ou seja, de 9 crianças você ter ali, né, essa quantidade que tem um potencial para se tornar programadores. Eu conversei com os pais e eles estão super animados, né, em aprender um nível mais complexo, né, de programação, e é programação mesmo, né, não é programação, porque aqui a gente tem essas plataformas, que inclusive eu até citar, nessas plataformas que a gente utiliza, né, para as aulas, a gente utiliza o Scratch, né, que utiliza o GDevelop, utiliza o Code.org, o Minecraft Education, né, o Kahoot, o Padlet, né? Então tem uma série de plataformas que a gente utiliza, né, que são acessíveis para quase todo mundo, né? E por exemplo, o Code.org mesmo é uma instituição, né, não governamental que busca, né, estimular a programação para crianças, né? Então qualquer pessoa, né? Ou então se você tiver um filho, né,
você pode ali abrir, né? Não é tão complicado, assim, né? Complicado no início né? Mas que é bem, né? Coisa assim mesmo de criança e tudo. E tem vários cases super interessantes sobre isso, né? Sobre esse processo de contribuir, né? Então, a gente tem aí exemplos, né, de crianças, né? Eu tenho um aluno mesmo que ele já bateu no peito e disse que ele vai ser game design, vai estudar no Canadá, entendeu? Está se estruturando para isso, e a mãe desesperada, meu Deus, o que é o Martins? E o menino estava no 7º ano, já falando essas coisas, que estudar fora, não sei o quê. E a mãe, meu Deus, o que é que eu faço? Eu digo, calma, ele ainda está novinho ainda, ele ainda está ainda, né? Vai demorar um pouquinho, né? Teve outro dia que os meninos apresentaram, né, os jogos, a finalização dos jogos deles, né? E os pais disseram, Martins, isso aqui que os meninos estão apresentando tem um potencial de comercialização. E agora? Eu digo, calma, a gente é só uma empresa que está oferecendo o curso, não é? Então, agora está aí, né? Claro, com os pais, né? Eles têm um carinho muito grande pela gente, né? Com essa parceria, sempre nos procuram, né? Para a gente estar orientando. E a gente vai oferecendo, né? Os meninos estão crescendo, a gente está aprendendo com eles. Então, é um processo muito rico. E a minha grande dor hoje, né? E a gente meio que, esse programa que a gente está entrando agora, né? E outras conexões que a gente está fazendo, eu busco, que é bem até um pouco complicado de falar. A gente já está na escola pública, mas não com o after school. Entendeu? Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo falar. A gente já está atuando, né? Na escola pública, mas não com os cursos de tecnologia voltados para as crianças. Não porque é impossível de se fazer, é pela uma questão de mentalidade. Então, é isso, né? A gente está buscando, né, os caminhos, né, para que isso, de fato, esses cursos cheguem, né, a crianças, né, que assim como eu, né, estudaram na escola pública e tiveram, né, chance de aprender algo bem interessante para a vida. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Martins. Eu lhe agradeço demais, agradeço meu nome, em nome de toda a turma. Foi mais uma tarde maravilhosa, né? E abriu mais uma vez essas perspectivas para compreender a importância da mediação dessas tecnologias nos espaços de aprendizagem e também para valorizar essas expertises, usando o nome da que desenvolve, essas habilidades que vão ser desenvolvidas com essas crianças e pré-adolescentes e adolescentes, e mesmo assim eu fico pensando, esse que já tem a ideia do que ele quer desde pequeno, significa que ele vai, eu acredito, né, vai ser um sonho concretizado, ele já tem clareza do que quer e vai lutar por isso. Então, é bem estimulante e bonito ver o resultado do trabalho, né, através do que eu acompanho, obviamente, que você me fala, e através desses feedbacks que você traz aqui, e dos meninos, dos pais. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, e a caixinha de Pandora mesmo, cada hora vai ser. Muito obrigado mesmo. E é isso. A turma também está dando os parabéns aqui, está agradecendo. E aí, mais uma vez, eu também estou à sua disposição. E quando a gente voltar no presencial, a gente marca essa interação aí com essa possibilidade de tecnologias que você traz para a gente aqui. Tá certo. Gente, nos sigam lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, né? Tem várias coisas interessantes, né? A gente posta lá, né, as nossas atualidades e nos sigam lá, né? Tá bom? Então, fiquem à vontade, né? Aqueles que têm crianças, né? Amigos, enfim, a gente inclusive está com turmas novas, né? Sendo abertas agora depois das férias. Fiquem à vontade, tá bom? Para entrar em contato conosco. Um abraço. Obrigada. Espero vocês quando em agosto, Aline? Acho que 8 de agosto as aulas voltam ao presencial. Aí firme e forte. Aí, vamos lá levar café, fazer várias coisas. Tá certo. Beijo. Tchau, gente. Bom feriado para todos vocês. Obrigada. Bom São João.